Então vamos lá, o que você acordou pensando no que hoje? De verdade? De verdade. Eu acordei preocupado com a democracia. De verdade. Todos nós, né? É. Porque, vê só, Datena, eu comecei minha vida política com um intervalo longo depois que eu fui fazer carreira acadêmica e tal, mas eu comecei no movimento estudantil, nos anos 80. E entre 81 e 85, eu fiz a faculdade de Direito, lá de São Paulo, lá de São Francisco. E todo o tema da minha geração era a democratização do país. Transição da ditadura para Era o último governo militar, era o último governo da ditadura, o Figueiredo, que era o presidente. E a luta toda do movimento estudantil, do movimento social, do movimento político, era a democracia. A luta era pela democracia. A gente queria pôr fim ao regime militar, a economia estava péssima, a inflação estava péssima, a desigualdade, tudo estava muito ruim no Brasil. A ditadura militar já tinha ali durado quase 20 anos, né? E eu comecei a minha vida pública no ano que antecedeu a campanha das diretas. E participei ativamente da campanha das diretas, que fracassou num primeiro momento, porque nós queríamos que as eleições acontecessem. Mas plantou a ideia. Mas plantou a ideia, e depois de 89, como você sabe, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente, depois de muitos e muitos anos de ditadura militar. Então, quando você vê que hoje no Brasil tem pessoas que não têm apreço pela democracia, quando você vê um governador do estado de São Paulo, né, dizer que não confia nas instituições, não confia na justiça, que tem que perdoar quem tentou um golpe de Estado, quando você vê uma mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso, você fica preocupado. Quer dizer, a impressão que dá é de que essa tentativa de golpe está absolutamente bem documentada, com testemunhas, com documentos, com delações, com confissões. Uma parte da população entende que aquilo foi legítimo. Você colocar em dúvida o resultado das eleições, você colocar em dúvida não ter havido uma transmissão de cargo, o presidente tinha evadido, tinha saído do país, não foi passada a faixa, o protocolo da passagem da faixa presidencial. São rituais democráticos que precisam ser observados porque eles têm um simbolismo importante. O que conta passar a faixa? Não é disso que se trata, não é a passagem da faixa. É aquele ritual em que você enaltece a vontade popular. Olha, o jogo é esse, né? Quem teve mais voto leva, e por aí vai. Então eu acordei, assim, quando eu tomei conhecimento do noticiário, das articulações, dos bastidores, do que está acontecendo, eu fiquei preocupado porque eu gostaria que meus filhos, meus netos e assim por diante, né, as futuras gerações tivessem a certeza de que vão viver num país em que as liberdades democráticas não estão ameaçadas. E, infelizmente, eu acordei preocupado de que isso possa não ser verdade. Isso vai além do julgamento do Bolsonaro, Claro. porque o Brasil está dando demonstração de plena democracia, inclusive para um país que é o berço da democracia moderna, que são os Estados Unidos, e que tiveram na figura do Trump a maior ameaça que eu nunca pensei na minha vida, que eu ia transmitir ao vivo uma invasão do Capitólio, que é o congresso deles lá, sob a batuta do Trump, que para mim é o pior presidente que eu já vi na história dos Estados Unidos, e está lá de novo. Mas isso vai além do julgamento do Bolsonaro, porque Claro. o julgamento do Bolsonaro ele vai acontecer dentro das regras jurídicas, não importa o que o Tarcísio, o que qualquer pessoa diga. O Brasil, segundo jornais americanos importantes, está dando um banho de democracia para o mundo, as instituições fortalecidas, o presidente Lula fortalecendo a posição dele como presidente, preservando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem voz nesse julgamento, apesar da tentativa de interferência do Trump. O que você está dizendo é que isso vai além do julgamento do Bolsonaro. Me parece claro, não sei se para você também, mas para grande parte da sociedade e dos juristas, que o Bolsonaro e o núcleo duro dele vão ser condenados. A sua preocupação é o pós-julgamento, é isso? Minha preocupação vai além do julgamento, porque eu penso que o julgamento é um sintoma de um tempo novo, que não é no Brasil, não está acontecendo no Brasil. Eu fico me perguntando... Corre risco de ruptura social depois disso? Eu acredito que não, mas veja só, uma pergunta que eu respondo com uma pergunta. Será que se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, nas eleições de 2022, o Lula tomaria posse? Eu penso que é uma pergunta legítima de ser feita. Por quê? Você está me perguntando? Não, da opinião dele. É uma pergunta retórica. Da posição dele e dos estabelecimentos dos republicanos, não. É uma pergunta para fazer quem está nos assistindo pensar um pouco. Né? Aquela narrativa, né, de que urnas fraudadas, quando a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal agiu em proveito do Bolsonaro para não deixar os eleitores do Nordeste votar, aquela distribuição de auxílio para Deus e o mundo para tentar comprar voto, o consignado da Caixa Econômica Federal que adiantou bilhões de reais para as pessoas que tinham auxílio. Aquilo tudo, né, previa-se que aquilo tudo ia gerar uma reversão do quadro eleitoral, né, que o Bolsonaro, com aquela distribuição
de dinheiro, o negócio do ICMS do combustível que ele tomou dos governadores, toda aquela operação, o calote dos precatórios, toda aquela operação ia dar vitória ao Bolsonaro. A vitória não veio. Eu fico me perguntando, será que é óbvio que nós sabemos que houve muita discussão entre o governo brasileiro e o governo Biden sobre o futuro do Brasil? E os relatos que nós temos de bastidor é de que o governo Biden teria dito que não ia avalizar nenhuma aventura no Brasil. Nenhum tipo de aventura. Não ia dar aval para isso. Pensa se o governo não fosse democrático. Pensa se fosse um governo, né, com viés mais autoritário. Será que nós teríamos aqui hoje conversando? Então, essas coisas preocupam. E quem viveu... Hoje você tem uma legião de brasileiros que não viveu a ditadura. Né? São jovens de 20, 30, 40 anos, né? 18 anos, que não viveram a ditadura. A pior coisa do mundo é uma ditadura. Você não tem fair play, você não tem um jogo em que você disputa Sim, suas mas ideias. apesar disso, foi tentado um golpe e ele não aconteceu. Isso é uma garantia de que as instituições funcionaram. Então, mas se você começa a perdoar a tentativa de golpe, um dia ele acontece. Está preocupado com a anistia? Não, estou preocupado com o seguinte, você tem militares envolvidos numa trama. Né? A minha maior preocupação é institucional. Porque maluco vai ter sempre no mundo. Né? Você administra. Agora, quando você tem a cooptação de militares de alta patente numa trama para não respeitar o resultado da eleição, bom, aí você está falando de outra coisa. Por isso que eu lembrei... O que me deixa um pouco mais tranquilo é que militares também não permitiram que o golpe acontecesse. Não, a cúpula... Isso me deixa mais tranquilo. Nós sabemos que a cúpula não. Mas esses militares que se envolveram... O militar é uma pessoa que jurou defender a Constituição do país. Jurou defender a soberania do país. Jurou defender a democracia. É para isso que ele é pago com dinheiro público. Aí você vê, essas pessoas, elas vão ser anistiadas, elas vão ser perdoadas. Quer dizer, uma hora dessa, o golpe acontece, e se acontecer, ninguém vai ser julgado, né? Porque você já viu alguém tomar o poder e ser julgado por ter tomado o poder? Não faz sentido. Por isso que não existe crime de golpe, existe crime de tentativa. Porque o golpe em si nunca é punido, né? Os militares de 64... Já há movimento político desse sentido? Essa debandada da União com o PP é movimento político desse sentido? Você me fez uma pergunta específica e eu estou te respondendo com a maior sinceridade. Você me perguntou, você acordou preocupado com o quê? Eu estou te respondendo. Mas foi por isso? Eu estou te respondendo. Esse movimento político ajudou você a pensar nisso? O movimento que está acontecendo, os movimentos que estão acontecendo, as articulações que estão acontecendo, estão me preocupando. Porque nós tínhamos que ter as instituições no alto da nossa preocupação. Funcionar, o país funcionar. Essa debandada da base aliada, União e PP, seria desse sentido? Tomara que não seja. Responda claramente. Se você amanheceu preocupado, é porque você está preocupado com esse movimento. Eu acordei preocupado com o que eu li nos jornais e com o que eu soube, né, dos bastidores de Brasília, o que está acontecendo. Então, como eu comecei minha vida pública lutando pelas eleições diretas, lutando pelo voto popular, lutando pela soberania nacional, eu me lembrei desse momento. Eu comecei minha vida nos anos 80 lutando pela democracia. O que eu estou vendo hoje? O que essas pessoas estão imaginando? Que elas estão lutando por um Brasil melhor, lutando por esses valores? Quer dizer, uma pessoa tenta um golpe e no dia seguinte, não, vamos perdoar, está tudo bem, não aconteceu nada. Aconteceu. E aconteceu a coisa mais séria que pode acontecer para um país, que é você sonegar do povo o poder de eleger seus representantes, o poder de definir os destinos do país a cada 4 anos. Ah, não gostei do governo, troca. Gostei, reelege, e assim por diante. Como dizem, né? É o pior modelo, com exceção de todos os outros. O Tarcísio seria hoje o candidato mais forte da direita. Com essas declarações do Tarcísio que você se referiu, você acha que ele coloca em risco o processo democrático e de desenvolvimento do Brasil? Já falando em eleições, porque as eleições já começaram, praticamente. Eu sinceramente, isso eu tenho ouvido muitos comentários de analistas nas TV, jornais, rasgou-se a fantasia, né? Até todo mundo estava querendo apresentá-lo como uma pessoa de centro, né? Não era um bolsonarista. E isso, eu estava só contando os dias para isso ser desmentido, porque não existe isso. Não existe você é ministro de um cara, foi eleito governador pela mão da pessoa. Você depende daquela pessoa, da liderança daquela pessoa. Né? Quando o presidente Lula falou o Tarcísio não existe sem o Bolsonaro, não foi para ofendê-lo, foi constatar um fato. Ali existe um grupo, que é o Centrão, basicamente, né? O velho Centrão, que é o bolsonarismo, entendeu? É o bolsonarismo. É a turma que apoiou a ditadura militar, que ficou em segundo plano durante os governos Fernando Henrique e Lula, e com tudo que aconteceu no Brasil de 2013 para frente, o PSDB acabou, e essa turma ocupou o espaço do PSDB com grandes desvantagens do ponto de vista moral, institucional e democrático. Eu não sei se te dá um pouquinho de tranquilidade nesse aspecto.
mas hoje tomando café da manhã no hotel, porque a vida ela é o que é mesmo, já dizia o Delcio Rodrigues. Tomando café da manhã no hotel, conversando com um rapaz que estava servindo café ali, acho que ele era da Paraíba. Ele me disse o seguinte, o nome dele era Félix, em homenagem ao goleiro Félix, que o pai botou. Félix foi tricampeão mundial no México. Falei assim, senhor da Atena, o senhor está pensando ainda em política? Eu falei, não, meu amigo, eu não estou pensando em política coisa nenhuma. Eu vim fazer uma entrevista com o ministro e mais nada, eu não quero nem saber de política. Eu falei assim, não, se o senhor pensar em política, só não pense em anistia. Isso o garçom de hoje de manhã falou, acabou de falar, faz o quê? 3 horas, eu acordei bem cedo. Você entendeu? Então, eu não sei se essa é a intenção desse movimento político, porque parece mesmo que essa debandada da base aliada leva a um movimento de mobilização política para, em que pese o resultado do julgamento do Bolsonaro, colocar o Bolsonaro na cadeia, o núcleo da cadeia, esse movimento político lutaria pela anistia. Exatamente com um discurso contrário ao seu, de que não, tem que fazer valer a democracia, tem que tirar o cara da cadeia para o cara disputar a eleição. Mas o cara que representa o povo hoje me disse o contrário. Então, mas só para te lembrar de uma particularidade que está sendo esquecida. Quando eu fui candidato a presidente em 2018, em virtude do impedimento do presidente Lula, não apenas eu disse que não cogitava nenhum tipo de favor, indulto, perdão, anistia, nada, para o presidente, como ele me pediu para reforçar essa mensagem de que ele não esperava outra coisa da justiça, a não ser o reconhecimento de que o Ministério Público do Paraná e o juiz Sérgio Moro tramaram contra ele, que ele não esperava outra coisa, e que ele ia ter a paciência que fosse necessária. Ele não queria sair de Curitiba, ele não queria tornozelo, não queria nada, que ele ia ter toda a paciência do mundo, porque ele tinha certeza que isso ia acabar vindo à tona. Exatamente o contrário do que está acontecendo agora. Não, o oposto do que está acontecendo agora. Né? Então você veja a diferença de uma pessoa que diz, não, eu não quero sair, eu não vou trocar minha dignidade por liberdade, eu não vou ser um homem livre se eu sair daqui nessas condições, então não me interessa, minha dignidade está em primeiro lugar, e eu vou ter a paciência necessária, porque eu tenho certeza que a justiça vai ser feita, que a verdade vai vir à tona. Quis o destino que a troca de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e os promotores viesse à luz, né, com um hackeamento das mensagens, viesse à luz, e ali ficou demonstrado que não havia isenção por parte do juiz, né, e que as provas eram construídas, né, com vistas a um resultado pré-concebido. Né? Não se queria a verdade, se tinha a verdade deles e eles fariam qualquer coisa para que a verdade deles fosse imposta ao país. O presidente Lula teve toda a paciência e nunca invocou o movimento social para ir para a rua, para fazer baderna, para fazer nada. Nada. Falou, foi impedido da entrevista, foi impedido de declarar voto, foi impedido de tudo. E falou, eu vou ter a paciência necessária porque a verdade vai aparecer. Ela pode tardar, e tardou. No caso dele, tardou. Mas chegou. Tanto chegou que ele saiu, recuperou seus direitos políticos e foi eleito presidente. Olha, é por isso que eu não gosto de seguir pauta. É por isso que eu te perguntei com o que você estava preocupado. A entrevista tomou um rumo completamente diferente. Então, partindo desse princípio, porque a sua opinião, como figura importante do governo, ligação direta com o presidente Lula, conversa com o presidente Lula. Aliás, o Lula disse que não ia perder o tempo vendo o julgamento. Você está assistindo o julgamento ou não? Não estou também, mas não estou por falta de tempo. Mas precisa prestar mais atenção a partir de agora. Mas dentro desse princípio. Agora, já vamos pensar talvez em teoria da conspiração, nem tanto. No golpe de 64, os americanos já vinham com a armada já perto de onde estão, ali na Venezuela. Nem precisou chegar aqui. Tá? Pode estar havendo interferência dos Estados Unidos em processo político brasileiro já, para que haja um respaldo político e, através desse respaldo político, mobilização da população, nesse sentido que você diz de que se abre o clima para uma revolução popular, porque hoje Brasília, eu nunca vi Brasília tão calma assim. E todo mundo diz que depois da bonança vem a tempestade, é isso que você está com medo. Você acha que pode estar havendo alguma interferência ou não? Não, eu estou levando em consideração que está sendo publicado pela imprensa dos Estados Unidos e brasileira. Né? Não há nenhuma justificativa técnica para o tarifaço contra o Brasil. Nenhuma. Isso não sou eu que estou dizendo, é o mundo que está dizendo. Quer dizer, a imposição... Não há. A Índia, por exemplo, não tem o Bolsonaro e toma 50%. A coisa é econômica. Não só econômica, mas também ideológica. No caso do Brasil, é só ideológica. Por quê? Porque o Brasil, em 15 anos... Não, e econômica também, porque o Brasil é uma potência emergente. Não, mas aí vamos separar as duas coisas. O tarifaço, nas condições atuais, não tem nada a ver com o déficit comercial, que não existe. Pelo contrário. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Levam vantagem. Em 15 anos, foram 410 bilhões de dólares remetidos para os Estados Unidos do Brasil. Então não tem a menor pertinência. Em segundo lugar, nós participamos de um bloco econômico que é o Mercosul. O Mercosul não pode ter esse desequilíbrio. O Brasil, uma tarifa, o único país da América do Sul com tarifa de 50% é o Brasil. Então é eminentemente político. O Brasil é deficitário com os Estados Unidos
O Brasil está num continente inteiro que é deficitário em relação aos Estados Unidos e a primeira declaração que o Trump fez em carta endereçada ao Brasil foi de que o tema era o Bolsonaro, não tinha outro. E os filhos não deixaram dúvida sobre a atuação deles nos Estados Unidos e, por sinal, do lado do neto do Figueiredo, que eu citei no começo da nossa entrevista, que foi o último ditador brasileiro, último ditador Você não acha brasileiro. que, além do Eduardo, pode estar havendo alguma interferência maior na política brasileira já por parte dos americanos? Porque o Trump não é amigo de ninguém. O Bolsonaro não pense que o Trump é amigo dele. Se ele fosse amigo de alguém, ele não largava o Elon Musk, que foi o seu cabo eleitoral principal, botou dinheiro pra caramba, botou prestígio da Tesla em cima do Trump, e da primeira discórdia o Trump descartou completamente o Elon Musk, que inclusive ameaçou de expulsar do país. Então o Trump não é amigo de ninguém. Isso é uma coisa absolutamente econômica, é questão de mercado mesmo. Não, por isso que você eu falei pega para o separar. establishment americano, é todo igual ao Trump. É tudo republicano, milionário, e isso é que compõe o governo Trump, é uma questão comercial. Não, E entendo o o que você Brasil, diz. como país emergente pertencente ao BRICS, representa uma ameaça forte à hegemonia americana no mundo inteiro, não tem dúvida. Não, o fato de que... Você sabe que tem uma frase clássica que foi dita nos anos 80, que não sei se exatamente pelo Kissinger, a memória pode estar me traindo aqui, mas é uma frase conhecida. Nós não aceitaremos outro Japão, um outro Japão ao sul dos Estados Unidos. Né? Nós não vamos aceitar uma potência econômica na América do Sul, a maneira como surgiu o Japão, né? Lá no extremo oriente. Então, essa visão de que eu tenho que me desenvolver e não deixar que o outro se desenvolva, essa é uma coisa que perpassa a mentalidade de alguns Imperial. políticos dos Estados Unidos, não de todos, porque você não pode demonizar. O povo americano tem muitas conquistas históricas desde a independência, que é uma coisa notável. Mas muitos políticos americanos, a elite americana, parte dela, fala assim, ó, não é para deixar ninguém crescer, somos nós. O resto a gente vai administrando, vai abafando. O Brasil tem uma situação muito incomum no mundo hoje. Primeiro, o tamanho do território. Segundo, volume de água no Brasil. O volume de sol, mas um sol que gera energia barata, um vento que gera energia barata. Quando eu falo que é o melhor vento e o melhor sol do mundo, é pensando na energia barata que, tecnicamente, não é que é porque é brasileiro, não, é técnico. A mensuração do quanto se gera de energia limpa com o sol no Brasil e com o vento no Brasil é maior do que qualquer lugar do mundo. Terras raras e minerais críticos. Você precisa disso para fazer bateria, para fazer imã, para fazer tudo. Chip, tudo que é de quarta geração depende desses materiais especiais, minerais críticos e terras raras. O Brasil é a terceira reserva do mundo, depois da China e do Vietnã. Nós temos 18% das reservas de terras raras no Brasil. Os Estados Unidos não têm 10% do que o Brasil tem. Não tem 5% do que a China tem. Então, existe também o interesse econômico que você citou. O tarifaço é político, mas é uma visão de curto prazo. Mas no médio e longo prazo, é óbvio que as vantagens que o Brasil tem de natureza econômica são alvo de cobiça mundial. Né? Por isso que o Brasil, Datena, e sob o comando do presidente Lula, o presidente Lula pode ver, ele nunca aderiu a um bloco, ele nunca concorreu para que o Brasil se acoplasse como satélite de um bloco. Ele sempre defendeu a tese seguinte, o Brasil tem que ser multilateral, necessariamente. Nós não podemos ser quintal de ninguém. Então nós temos que ter o acordo com a União Europeia e Mercosul, nós temos que ter boa posição na Ásia, porque é onde o mundo está crescendo. Índia e China são os países que mais crescem no mundo. A ASEAN, que são as nações do Sudeste Asiático, para onde a gente exporta muito, prioridade também. Mas nós nunca descuidamos da nossa relação com os Estados Unidos. Nunca. Né? Por quê? Porque o presidente entende que pelas dimensões, pela importância geopolítica, pela sua diplomacia historicamente muito salutar, muito moderada, o Brasil não pode ser satélite. O Brasil tem que ter uma relação aberta. Não, mas essa conversa me deixou profundamente preocupado. Por exemplo, quando você fala em teoria de dividir os quintais, porque o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foi praticamente isso. Os Estados Unidos demoraram a entrar na Segunda Guerra Mundial. Demoraram demais. O Churchill pedia naquela ilhota dele, lá na Grã-Bretanha, para que os Estados Unidos entrassem, porque senão o Hitler ia tomar conta da Europa. Mas o que interessava aos americanos é que o Hitler desgastasse os soviéticos, da época a União Soviética. Foi aí que ele perdeu a guerra, quando ele abriu as duas frentes, quando ele atacou a União Soviética. Porque para os americanos interessava que a parte da Europa ficasse da mão dos europeus sem o comunismo e a outra parte do mundo ficasse para cá. Você acha que é uma coisa parecida que está acontecendo hoje ou é pior? Quando o Lula diz que o Trump quer ser imperador do mundo, que ele quer expandir cada vez mais as conquistas americanas, isso na opinião dele e do núcleo que está acompanhando o Trump, que são bilionários que fazem parte do governo, que tomaram o poder do governo. Agora, você me deixa muito preocupado, porque você fala de uma ocupação
específica mesmo, de transformar a gente no quintal dos americanos, fazer um bloco com Não, os americanos tem- liderando. Quando ele fala em ocupar, de novo, o canal do Panamá, quando ele manda frotas para a costa da Venezuela, no quintal do Brasil, já se fala de uma ocupação territorial. Não estou nem falando de Groenlândia e coisas específicas. Você teme que algo assim aconteça, inclusive militarmente ou não? Eu acredito que o objetivo estratégico é manter o Brasil como fornecedor de matérias-primas, de commodities. Quer dizer, Sem se desenvolver. na verdade, nós tivemos, nos últimos 40 anos, a indústria só teve um respiro no Brasil durante os 8 anos do presidente Lula, primeiro e segundo mandato, e agora estava retomando o investimento industrial, né? Que nós queremos manter. Você até visitou o Alckmin hoje, e o Alckmin está com Nova Indústria Brasil, que é um projeto de, né, aos poucos, ir reindustrializando o Brasil. E essas energias limpas, solar e eólica, baratas que o Brasil tem, mais os minerais críticos que o Brasil tem, podem ser elementos de um projeto de desenvolvimento e de reindustrialização. Então, obviamente que isso está no radar. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.